Hoje eu quero contar para vocês uma parte do meu testemunho, mas ao mesmo tempo eu quero mais estimular muitas mulheres a voltar a sonhar com o sonho do diploma, com o sonho da faculdade. Eu acho que o sonho não é nem o diploma em si, às vezes, né? Mas é muito mais o sonho de ter uma profissão, de estar ali autentificada para fazer a faculdade. Bom, o Senhor é um Deus de maravilhas nas nossas vidas. E esse vídeo eu quero gravar honrando o Senhor Jesus numa proporção gigantesca por tudo que Ele fez na minha vida. Eu precisei renunciar à faculdade de psicologia. O Senhor me pediu a faculdade de psicologia ali no momento que eu estava em transição entre o mundo e a igreja. E eu não quis entregar a faculdade de psicologia, eu não quis renunciar à faculdade de psicologia. A faculdade, para mim, ela era como uma idolatria. Ela era um objeto de idolatria, porque eu me sentia muito superior ao fato de estar ali me preparando para ser a psicóloga que eu queria ser. Eu tinha sonhos de ir embora do meu estado, ir para o Rio de Janeiro, cumprir a minha profissão lá no Rio de Janeiro. Não sei porquê, gente, esse era meu sonho. E eu tinha muito isso, então quando eu tinha algum problema em casa, algum problema no relacionamento dependente que eu tinha na época, eu corria para a faculdade. Então ali era o meu lugar secreto, a faculdade era a minha bengala, era o que me ajudava a andar, ali eu me escondia atrás daquela falsa identidade de que eu estou me preparando para esconder as minhas dores. Então quando o Senhor Jesus ele começou a trabalhar na minha história, nesse processo de conversão, ele me pediu a renúncia da faculdade e eu não quis renunciar. Na minha cabeça não havia lógica de Deus interferir no meu sonho, dele impedir o meu sonho. Que punição é essa de um Deus que pede a faculdade? E eu estava ali, já era 2 anos e meio, faltava mais 2 anos e meio só para formar, e de repente Deus pede para que eu entregue a faculdade? Que loucura é essa? Deus tá biruta da cabeça? E eu não quis entregar. Então eu fiquei mais um semestre, mais 6 meses, em desobediência ao Senhor. Eu ainda estava passando por um processo de conversão, mas eu já não era mais bobinha, não era inocente, né? Eu já vim da igreja, eu tinha minhas raízes na igreja, eu estava desviada, mas eu conhecia a voz do Senhor, eu sabia o que era obedecer ao Senhor e também os frutos da desobediência. Então eu fingi de boba e não entendi, fingi que não entendi que Deus estava me pedindo a faculdade. Como eu disse pra vocês, a faculdade era tipo meu tudo. Eu não via a hora de me formar, de estar na minha profissão, de bater carteirada, de ter mesmo a minha fonte de renda da minha profissão. Então eu fiz do diploma de psicologia, que era a faculdade que eu fazia naquela época, o meu alto nível de empoderamento. Se eu conseguir isso daqui, ninguém me para. Até porque era uma coisa que eu amava. Então quando a gente ama algo, uma profissão, a gente se torna excelente naquilo. Então a proporção de me tornar uma excelente psicóloga, de fazer diversas conexões, de me colocar em um lugar que eu realmente queria estar, era muito grande, porque eu não era boba. Eu não estava entrando ali, ai, seja o que Deus quiser. Eu entrava ali com olhos de águia, eu queria ser o melhor, ter o melhor e conquistar o melhor. Então a faculdade, ela me trazia essa liberdade que eu queria ter com esse diploma. E aí o Senhor pede aquilo e eu não entrego, não entrego, não entrego. Eu fico mais um semestre na faculdade e eu perco a bolsa. Quando eu perco a bolsa da faculdade que eu tinha, eu não consigo arcar com o financeiro da minha faculdade, porque coincidiu, planos do Senhor, de naquele exato momento ser exatamente o meu momento de conversão. Então, quando Deus começou a me tratar, Ele começou a me tratar em todas as áreas possíveis, inclusive na área financeira. E aí, por me tratar na área financeira, eu não tinha mais o padrão de vida que eu tinha antes, que eu era uma patricinha, eu fazia o que eu queria, eu comprava o que eu queria, me dava na telha, eu passava o cartão. Mês que vem, acontece de ter o dinheiro, eu se virava nos 30 e tinha dinheiro. E de repente, quando Deus começa a me puxar, me atrair com cordas de amor para Ele, a primeira coisa que ele começa a mexer na minha vida foi a questão financeira. Então, quando eu perdi a bolsa da faculdade, que era 80% de desconto, eu pagava, tipo, gente, eu pagava acho que R$ 300, R$ 400 de um curso muito caro, e na época eu tinha condições de arcar esses R$ 400, né? Aí, de repente, aquela mensalidade de R$ 400 vai para R$ 1.700, R$ 1.800 na época, que é uma faculdade muito cara, a faculdade de psicologia, e eu estudava em uma das melhores instituições de Belo Horizonte. E ali eu não consegui arcar, não consegui, eu fui obrigada a trancar a faculdade. E aí foi muito pior.
Eu não sei como teria sido se eu tivesse obedecido ao Senhor, qual teria sido a sensação. Mas a sensação de ter que trancar por não ter dinheiro foi uma sensação de fracasso, de assumir para as pessoas, nossa, gente, então eu não tenho dinheiro, não consigo mais fazer faculdade, não consigo mais levar o meu sonho adiante. E todo mundo olhava para mim, me vendo, né, me entregando para aquela área que eu amava, as pessoas tinham convicção, nossa, quando essa menina formar, ninguém segura essa menina, porque eu realmente tinha muito amor pela faculdade de psicologia. E aí, ter que dizer, assumir para as pessoas que eu tinha fracassado, que eu não conseguia arcar com o meu próprio sonho, para mim foi uma dor tão grande que eu até pensei em me matar. Por Deus do céu, eu pensei em tirar a minha vida quando o Senhor me tirou a faculdade de psicologia. Bom, mas agora eu quero contar quem era eu na faculdade de psicologia, né, gente? Afastada da presença do Senhor, quem era eu na faculdade de psicologia? Como eu disse pra vocês, eu tinha esse objeto de adoração que a faculdade me daria liberdade que eu não tinha conquistado ainda. Aí você já compreende que se Deus tivesse me abençoado com aquele diploma naquela época, teria sido meu tiro no pé para me afastar da presença do Senhor. Bem no tempo que eu tava me voltando para a presença do Senhor. Fora isso, como eu tinha, não é um pé no mundo não, eu tinha os 2 pés no mundo e as 2 mãos, eu tinha o corpo, a alma e o espírito no mundo, eu vivia a vida do mundo, né? Festas, baladas, amores e afins, e essa eu na faculdade. Eu era aquele tipo de aluna que amava a faculdade, que amava estudar, mas eu sabia muito bem transicionar entre o santo e o profano, entre o positivo e o negativo com muita facilidade. Então a faculdade se tornou para mim um ambiente assim de total perdição mesmo. Festas, bares, baladas e afins. Eu era esse tipo de aluna, esse tipo de estudante de psicologia mesmo. Eu nunca usei drogas, né? Mas em compensação eu bebia e bebia muito, eu bebia como um homem. Não que isso seja um mérito, mas eu conto para vocês terem noção de quem eu era, da onde que Jesus me tirou e aonde ele me colocou hoje. Então eu era alguém que ia para a faculdade com um só pensamento: eu vou viver minha vida. Entendeu? Eu vou estudar primeiro, segundo horário, mas se tiver um rolê em algum horário, eu mato a aula tranquilamente. Então a faculdade, ela abriu algumas portas para que eu pudesse ter uma liberdade muito grande. Fora isso, nesse tempo da faculdade de psicologia, a gente começa a se envolver com muitas ideologias. E eu fazia parte de um grupo de feministas que se encontrava antes das aulas. Eu sempre chegava mais cedo na faculdade, que eu ia de especial. E aí eu chegava, tipo, faltando 1 hora para a aula começar. E eu ficava 1 hora avulsa na faculdade, né? Então eu conheci um grupo de feministas que elas se encontravam 1 hora antes das aulas. E a gente começou a ter algumas reuniões entre essas mulheres feministas. E ali elas contavam as ideologias, elas liam trechos de livros, elas contavam seus empoderamentos, algumas coisas desse tipo, e eu ficava ali, eu não participava de forma ativa, eu ficava só consumindo tudo aquilo que elas falavam. Mas só de consumir tudo aquilo que elas falavam me fazia pensar assim, nossa, que incrível isso, eu quero ser essa mulher segura, eu quero ser essa mulher feminista, que o homem não manda em mim, que eu não sou submissa a ninguém, e que eu sou isso, e que o relacionamento é eu que mando, eu não posso aceitar, isso aqui é tudo discurso. Porque na realidade da minha vida, eu tava vivendo um relacionamento dependente emocionalmente de alguém, um relacionamento totalmente tóxico, e eu não conseguia ser nada daquilo que elas diziam. E aí elas me empoderavam, e eu comecei a viver uma realidade que não era a minha realidade. E eu me perdi muito da minha essência por conta daquilo que foi me influenciando ali na faculdade. E o Senhor me tira desse contexto de muita destruição. Porque ao mesmo tempo que eu estava completamente inserida na festa, no universo das festas, nessas reuniões com as feministas, por outro lado, eu buscava o Senhor, eu estava voltando a buscar a presença do Senhor. Então, tipo assim, como que Deus ia me salvar naquele momento, ia curar minha alma, ia me dar estímulos para poder prosseguir na presença dele, se ao mesmo tempo eu era bombardeada por influências que me levavam para o caminho da perdição? Se eu ainda permanecia transitando entre os 2 mundos, porque era normal aquele grupo de feministas. Pelo contrário, né? Pra mim era, tipo, incrível o que eu estou vivendo aqui. Me dava asas, me dava liberdade, a minha dor era ouvida, era assistida, coisas que muitas vezes eu não era junto com as outras pessoas. Então, aquilo tudo pra mim foi muito benéfico. Eu não conseguia ver maldade, eu não conseguia ver perdição, eu não conseguia ver pecado em nada daquilo. E ali o Senhor me pede a faculdade e eu não entrego. E aí nesse último semestre que eu estudei em desobediência, foi o pior semestre da minha vida. Mas eu não sabia que eu estava em desobediência. Pra mim, eu só não queria cumprir um desejo do coração que Deus tinha colocado no meu coração e pronto, acabou. Só que foi o pior, gente, o pior. Eu tive crise de ansiedade, eu tive pensamentos de suicídio
todos os dias. Como eu chegava mais cedo, quando não tinha as reuniões com as feministas, eu ficava no 23º andar da minha faculdade, com os pés para fora, e uma voz me dizia constantemente, pula, pula, uma vez para nunca mais, porque ali começou a se tornar um ambiente de muita dor, era um ambiente que eu era muito livre, e aí o diabo usava tudo para que eu pudesse ter vários tipos de pensamentos de morte, de desistência, de dependência emocional. Eu estava em um relacionamento eu era muito dependente. Então ali na faculdade eu tinha crises de ansiedade, de ciúmes, eu ligava para ele desesperado, porque eu não conseguia admitir que eu estava na faculdade e ele estava fazendo qualquer outra coisa. Então assim, aquele ambiente que até então era um ambiente que eu queria muito estudar, que eu queria muito formar, que eu queria muito conquistar a minha independência financeira, se tornou um ambiente de tragédia na minha história. Tragédia. E eu queria empurrar aquilo, eu queria viver aquilo, porque eu tenho que formar, porque se eu formar minha vida vai mudar, se eu formar ele vai gostar mais de mim, se eu formar a gente vai poder ir embora, se eu formar eu vou poder ter um emprego melhor e vou, tipo, sumir da minha casa, não quero nem mais saber dos meus pais. E se eu formar, e Deus, você não vai formar. E aí o Senhor me pede a faculdade, eu não obedeço, e logo no semestre seguinte eu perco a bolsa, e por não conseguir pagar, eu fui obrigada a trancar a faculdade. E ali naquele período que eu tranquei a faculdade, que eu não tinha mais a rotina de ir para a faculdade, para mim praticamente foi minha morte. Eu achava que eu estava morrendo e que Deus estava de fato me punindo. Mas eu não conseguia ter a dimensão de que não era uma punição, e sim um cuidado do Senhor comigo naquele momento. Só que a minha mente imatura não conseguia compreender as tantas oportunidades que estavam na minha frente, que eram as oportunidades que lá na frente iriam me matar. Se eu tivesse conquistado o diploma de faculdade de psicologia naquele período, tinha sido a minha morte. E porque Jesus me amou tanto, ele estragou os meus planos para que eu pudesse viver os sonhos dele. E isso foi o maior presente que o Senhor poderia me dar. Passado algum tempo, depois de muito choro, depois de muita vergonha de ter que assumir, de ter que ver a minha turma avançando e eu ficando para trás, de ter que ver um semestre, 2 semestres, 3 semestres, e eles indo e eu não fazendo nada, me dava uma sensação de que Deus tinha me esquecido, de que Deus tinha, sei lá, me jogado para escanteio, que Deus não se importava comigo, que todo mundo ia conquistar os diplomas de faculdade, todo mundo teria uma profissão autentificada, menos eu. Eu tinha isso no meu coração, sabe? De que Deus estava realmente me punindo. E ali o Senhor começou a me direcionar para outras coisas, né? Depois que eu entreguei meu coração, porque primeiro foi uma dor. Os primeiros 6 meses, o primeiro semestre, não estudando, para mim foi uma dor. Eu lembro que eu ia todos os dias pro meu quarto e eu chorava muito. E eu fazia todas as chantagens pro Senhor. Eu era a vítima da história. Mas aí depois, no segundo semestre, né, a galera continuou avançando e eu fiquei parada. O Senhor, ele começou a... Eu fui entregando a minha vida pra Jesus, né, gente? Nessa briga de braços com o Senhor, a gente sempre perde. Glória a Deus que a gente perde. E aí eu perdi a força com o Senhor e eu deixei o Senhor controlar a minha vida. E aí o Senhor falou comigo assim uma certa vez: filha, antes de você formar em psicologia, eu quero que você forme em teologia. Eu, que teologia? Deus, isso é coisa de pastor, eu não sou pastor, eu não sou ninguém na fila do pão francês. Como assim? E como eu não tinha condições financeiras naquela época, que Deus começou a me tratar na área financeira e esse tratamento demorou um tempinho para ser restaurado, eu não tinha condições de fazer uma faculdade nenhuma, nem de psicologia, nem de teologia, independente de qual faculdade fosse, eu não tinha condições financeiras naquele momento, até porque eu tinha outras prioridades, eu tinha muitas dívidas, né? Eu tinha acumulado muitas dívidas no mundo. Pra mim, eu vivi uma vida desregrada no mundo, mas quando eu tive que renunciar ao mundo, veio os boletos bancários dos cartões de crédito, então eu tinha uma dívida muito grande, e eu não conseguia fazer um novo investimento naquele momento. E aí o Senhor foi e me deu uma bolsa de teologia, gente. Eu consegui estudar teologia 0,800, tipo, gratuito. E ali eu lembrava disso, antes da psicologia você vai formar para minha glória, para minha glória. E no meio desse processo todo eu me apaixonei pela palavra do Senhor. Então o curso de teologia na minha história foi assim um divisor de águas, porque me deu mais maturidade, me trouxe mais conhecimento, mais experiência na palavra do Senhor. Foi aquilo que casou perfeitamente com o tempo proposital que o Senhor tinha me permitido viver. E ali eu comecei a viver algumas experiências com o Senhor, de cumprimento de propósito, de início de ministério, e eu fui entendendo que eu estava vivendo os planos do Senhor, e os planos do Senhor começou a ser também a minha vontade. Eu me apaixonei pela vontade do Senhor. Só que eu nutria no meu coração o sonho da psicologia, era uma coisa que eu gostava muito. E aí o Senhor voltou a falar comigo novamente: filha, o que você não vai aprender em sala de aula, eu vou te ensinar na prática. Você vai ser uma
uma profissional por excelência. O Senhor sempre dizia, você vai ser uma profissional de prática, de prática, de prática. Antes do diploma, o Senhor daria toda a honra e toda a glória dos meus conhecimentos a Ele mesmo. Eu não daria para ninguém. E ali, eu sempre guardava as palavras do Senhor no meu coração. E eu comecei a servir o ministério da minha igreja, o ministério infantil da minha igreja. E nessa época, eu aprendi tanta coisa com as crianças e eu precisava aprender sobre algumas coisas que tinha a ver com a psicologia das crianças, com a questão de como que eu vou abordar cada criança. Então ali, sendo ministra das crianças, tia da escolinha, eu aprendi muito sobre psicologia, na prática. Eu não tinha o diploma, eu não tinha aquela teoria dada em sala de aula, mas aí eu fui ler livros, eu fui estudar, eu sempre gostei muito de ouvir e de ver vídeos sobre esses assuntos que se trata de psicologia e literalmente eu fui aprendendo muito na prática sobre como ser psicóloga com as crianças, a entender a mente das crianças. E a palavra do Senhor, né, essa fome e essa sede que o Senhor me dava ali, da palavra dele, foi me ensinando também sobre a minha alma, sobre a alma das outras pessoas, o que é o estudo da psicologia, o estudo da alma, da mente do homem. Então, assim, servir a igreja, servir as crianças, servir as pessoas ali para a glória do Senhor, foi me dando bagagem para ser uma psicóloga, mas infelizmente eu não tinha o diploma. Então, às vezes eu tinha um discurso coerente com a psicologia, coerente com a palavra do Senhor, porque Deus ele foi me ensinando as duas coisas juntas. Ele não foi separando a teologia da psicologia. Ele foi me ensinando que ele é o Deus da mente, que ele é o Deus da alma e que a ciência não é controlada pelas suas próprias doutrinas, mas o Senhor é o Deus da ciência. Então Deus ele foi me dando uma experiência de compreender a psicologia com os olhos dele, à luz da palavra do Senhor, porque ele foi me ensinando na prática as duas bagagens que eu precisava ter. E às vezes eu questionava o Senhor, Deus, mas às vezes eu conheço um conteúdo, eu sei do que se trata, mas as pessoas não me dão devida voz, não me dão devido valor, porque infelizmente eu não tenho diploma. Senhor, eu quero muito me formar em psicologia, eu quero muito me formar em psicologia, só que eu ainda não estava preparada para voltar para a faculdade de psicologia, porque a psicologia, amados, ela tem uma demanda muito grande de pessoas que são cheias de ideologias contrárias à palavra do Senhor dentro da sala de aula, e eu já tinha experimentado daquilo. Eu sabia como eram os debates, os discursos, como era até mesmo o próprio ensino dos professores, completamente contra a palavra do Senhor. Então o Senhor, ele realmente precisava me forjar no fogo, ele precisava me amadurecer mais, me fortalecer mais em conhecimento da palavra, para que na hora que ele me enviasse para a sala de aula de novo, naquele lugar onde um dia eu já tinha estado e tinha me perdido ali dentro, que dessa vez eu fizesse uma história diferente, que eu me posicionasse como cristã, a cristã da turma, sem medo dos apontamentos, dos gatilhos, das críticas, porque no tempo precioso do Senhor, a gente vai se tornando mais enrijecido em relação a se manter posicionado diante da palavra do Senhor, a ser um cristão em lugares onde a mesa da Babilônia ali está proposta. Então, esse tempo que o Senhor me tirou da faculdade foi como ele fez com Daniel, né? Os prazeres da Babilônia não foram mais alimentados por Daniel, então ele foi fortalecido pela presença do Senhor para que ele pudesse ser a diferença na mesa da Babilônia. Então foi isso que o Senhor foi forjando, só que no início não tinha nada de conhecimento sobre isso. E aí teve um dia que eu tava orando na minha casa sozinha e eu lembro que o Senhor foi falando no meu coração, filha, por isso que eu te tirei dessa faculdade. E eu dava pulos de alegria. Senhor, obrigada por ter me tirado dali, por não ter me obedecido, Deus, quando eu dizia e decretava que eu queria voltar a estudar. Senhor, obrigada por não ter cedido as minhas lágrimas, porque o Senhor sabe o que era melhor para mim. E eu fui entendendo que a graça do Senhor era tão grande, que ele me tirou daquele lugar que era bênção na minha vida, mas porque eu estava passando de uma outra forma. E eu, naquele lugar, de uma outra forma, o que seria bênção na minha vida estava se tornando a minha própria maldição. E ali eu comecei a glorificar Jesus demais, gente, demais. E de fato, eu me formei em teologia, eu continuei fazendo seminário de teologia, continuo fazendo porque é constante, né? A palavra do Senhor é constante, é prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. Mas antes do diploma de psicologia, eu conquistei o diploma de teologia. Para a glória do Senhor Jesus, não é para bater martelada em ninguém, mas é para dizer o Senhor é bom e Ele me fez viver os sonhos dele. E aí eu comecei a pensar assim, ai Jesus, será que é o tempo? Quando é que eu vou voltar a fazer faculdade de psicologia? Porque além do mais, tem um outro agravante. Como eu perdi a bolsa de psicologia, eu fiquei com uma dívida muito grande na faculdade. E eu queria muito aquela faculdade porque ela era uma faculdade muito, muito boa, reconhecida no MEC.
Era a melhor faculdade de Belo Horizonte na época. E aí, na época eu tava fazendo a faculdade de psicologia. E eu falava com o Senhor, Deus, eu não tenho condições de arcar com a mensalidade daquela faculdade. E até porque eu tô com uma dívida muito grande e eles não vão me liberar a bolsa de novo. E ali eu comecei a praticamente desistir do meu sonho na faculdade, sabe? Não, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu acho que eu vou priorizar outras coisas. Vou priorizar o ministério, vou priorizar um curso preparatório, vou um curso ministerial, vou fazer um curso disso. Não, o sonho da faculdade mesmo, eu não vou fazer. Eu vou fazer pequenos cursos, talvez eu supra a necessidade daquele curso de psicologia. E ali eu comecei a fazer esses cursos. Eu fiz muitos cursos, cursos de oratória, cursos de ministérios, curso disso, curso daquilo. Eu fiz muitos cursos, mas havia dentro do meu coração um segredo chamado diploma de psicologia. Era o sonho do meu coração, era o desejo do meu coração. E a minha vida foi mudando. De tempos em tempos a vida foi mudando. A galera que entrou comigo na faculdade formou. E ali eu vi a formatura deles e eu dizia ao Senhor, Deus, eu não vou ter inveja, eu não vou chorar, eu não vou dizer porque eles e não eu, porque eu entendo onde eu estou hoje e eu te glorifico por esse tempo precioso que o Senhor está me dando. E a minha vida foi mudando, o Senhor foi direcionando a minha vida para muitos outros lugares, para muitas outras portas que o Senhor foi abrindo. E eu comecei a empreender, eu comecei a ser empreendedora da minha própria loja de bijuterias e também da empresa dos meus pais. E naquele momento que eu comecei a empreender, a gente cria uma expectativa quando a gente começa um empreendimento. E quando a gente está no meio do empreendimento, a gente começa a ver que não era nada daquilo que a gente criou expectativa. Então eu comecei a perceber que eu precisava de conhecer coisas sobre, informações e conhecimentos sobre o empreendedorismo, porque o mercado de trabalho ele tinha mudado muito e eu precisava acompanhar o mercado de trabalho, eu precisava ter conhecimento sobre marketing digital, sobre questão de empreendedorismo, como que estava o mercado de trabalho hoje, eu precisava de tudo esse conhecimento. E aí aprove o Senhor que eu começasse a fazer outra faculdade antes da psicologia. E aí meu sonho continuou guardado no meu coração e eu precisei iniciar o curso de empreendedorismo. Só que entre o curso de empreendedorismo, quando eu comecei a falar com o Senhor assim, Jesus, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso ter uma experiência, né, um conhecimento sobre essa área que hoje o Senhor está me dando, que foi um presente do Senhor, que era algo que queimava meu coração, que era empreender. Era algo que todo mundo olhava para mim e dizia assim, Ju, você nasceu para duas coisas, para empreender e para ser psicóloga. E eram as duas coisas que eu não conseguia conquistar diploma. Porque o diploma do empreendedorismo, para mim, naquele momento, era inviável, porque eu tinha muitas tarefas e eu não conseguia parar e ter um tempo para estudar. Na verdade, tem a gente que faz, eu só protelava, sabe? E as pessoas sempre me diziam, nossa, mas você nasceu para ser empreendedora, você tem uma visão empreendedora, mas você também é tão psicóloga, por que você não faz psicologia? E eu, ai meu Deus, se eu soubesse que não é só ir lá e fazer, né, que tem toda a questão financeira, tem uma dívida extensa da minha faculdade, meu Deus do céu. E eu ficava muito triste. E eu ficava empurrando os dois sonhos. Empurrava. Aí um belo dia eu comecei a pensar em fazer a faculdade de empreendedorismo, porque eu precisava de conhecimento para empreender na minha empresa, na empresa dos meus pais. E eu percebi que com os conhecimentos que eu tinha, as coisas não iam muito bem. E eu realmente estava precisando me aperfeiçoar e profissionalizar naquilo que estava sendo meu ganha-pão e que estava sendo o propósito do Senhor na minha vida naquele momento. Aí veio a ideia de fazer faculdade de psicologia. Quando eu fui fazer a faculdade, me veio uma voz assim na minha cabeça. Pra que faculdade? Você já tá velha. Faculdade é coisa de gente nova. Coisa de adolescente que tá saindo da escola e tá indo pra faculdade. Você já tá velha. Olha, continua do jeito que você tá, assistindo uns vídeos no YouTube. Quando você precisar de alguma coisa, você vai lá e busca uma informaçãozinha aqui, outra informaçãozinha ali. Até porque você já fracassou uma vez, começou a faculdade e não terminou. O que você vai caçar fazer faculdade de novo, começar de novo e não terminar? Porque a primeira você não conseguiu. Quem te garante que você vai conseguir fazer a outra faculdade? E aí eu ficava assim, não vou fazer faculdade de empreendedorismo nesse momento, porque eu nem concluía de psicologia. Como que eu começo uma outra faculdade sendo que eu nem concluí a outra? E aí eu ficava protelando, um semestre, 2 semestres, e só ia protelando, porque eu achava que eu não ia vencer. A minha mente era tão sabotadora de processos de florescimento que eu achava que o fato de Deus ter me tirado da faculdade naquele momento, mesmo sabendo o motivo pelo qual o Senhor me tirou, significava um decreto de total falência por toda a minha história. E aí eu fui protelando, não vou estudar, não nasci pra isso. Pensa, eu voltar a fazer faculdade depois de 5 anos parada? Não vou mesmo não. Só que, gente, um dia eu tava orando e o Senhor falou comigo no meu coração, bradando assim, filha, se é importante pra você, é importante pra mim.
E ali eu entendi que o Senhor estava me dizendo sobre o sonho do diploma, sobre o sonho da faculdade. Só que naquele momento, quando o Senhor falou isso, meu coração queimou, sabendo qual era o curso que Ele queria que eu fizesse, que era o curso de empreendedorismo. E ali eu entrei no site, comecei a pesquisar uma faculdade que fizesse um curso online e que fosse uma faculdade bem reconhecida pelo MEC, né, para não ser uma faculdade na qual eu não tivesse um bom conhecimento, porque eu queria realmente conhecer sobre aquele assunto. E ao mesmo tempo eu tinha muitas prioridades, muitas tarefas para fazer, então tinha que ser uma faculdade online. E aí eu investigando, pesquisando e afins, descobri uma faculdade que na hora que eu fui comparar tanto as matérias do semestre, também como como a mensalidade, como toda a dinâmica da faculdade, eu gostei muito daquela faculdade. E aí o Senhor começou a me dar segurança para começar aquele curso de faculdade, tipo, pagando menos de R$ 200 por mês. E isso era acessível ao meu bolso, né? Apertando aqui, apertando ali, se tornou muito acessível para mim. E ali eu comecei a fazer o sonho da faculdade acontecer na minha vida, o diploma cada vez mais próximo. E eu vejo, sabe, como o diabo foi sujo na minha mente, usando as minhas próprias fragilidades, as minhas próprias fraquezas, para que eu pudesse ficar presa durante muitos anos em um sonho, que é um sonho da vontade do Senhor, mas o diabo me fazia enxergar aquilo como a ótica do fracasso, como a ótica da decepção, como a ótica da punição. E eu não conseguia florescer, eu não conseguia investir nos meus estudos, eu não conseguia descansar no Senhor, desabrochar. E ali eu fui ficando para trás. Durante muito tempo, eu vi um monte de gente rompendo, conquistando, formando, levantando diploma, baixando diploma, e eu ficando sem nada, por conta de uma mentalidade de fracasso que me manteve em uma prisão durante muito tempo. Até que a voz do Senhor Jesus veio e disse: filha, se é importante para você, é importante para mim. E esse processo de me conhecer, esse processo de autoconhecimento, esse processo de florescimento, foi o Senhor mexendo em todas as minhas estruturas e me ensinando a florescer também nos meus estudos. A florescer como um ato de autocuidado, ao cuidar do meu diploma, do sonho da minha faculdade, de ir moldando o meu sonho, aquilo que estava acessível para mim. Porque muitas vezes eu criava a expectativa assim, não, eu tenho que fazer um curso presencial, porque o curso presencial que é bom, esses online é ruim demais. Uma mente arcaica, depois de tanto que o mundo mudou, e que as coisas estão acontecendo cada vez mais online, eu estava ali presa e realmente prendida numa mentalidade arcaica, numa mentalidade ultrapassada, que me impedia de florescer. E quando o Senhor começou a falar comigo, filha, isso é importante para você, é importante para mim, eu fui entendendo que era a hora do Senhor me desabrochar, do Senhor tocar nas minhas pétalas de florescimento e me permitir entender que era momento de cuidar do meu lado estudantil, florescer de forma estudantil. Muitas vezes a gente cuida da casa, da família, do ministério, da igreja, e a gente engaveta o nosso sonho do diploma. E era isso que eu estava fazendo. Eu coloquei todo mundo na frente. Eu coloquei o ministério na frente. Eu lembro que eu dizia assim, não posso estudar agora, Senhor. Porque se eu estudar agora, como que eu não vou vir nos cultos da quarta, nos cultos da sexta? Mas, gente, nós deixamos de fazer algumas coisas por um tempo para depois fazer coisas maiores e melhores no outro tempo, porque o sonho da faculdade é um sonho que vale a pena. Mas quantas vezes o diabo quis dizer na minha mente que não era para mim, que Deus tinha me esquecido, que se eu fracassei uma vez eu fracassaria outra, que se eu não tinha conquistado o primeiro diploma eu não tinha direito e nem credibilidade para conquistar o segundo diploma. E ali eu fui acreditando naquelas mentiras, que foi sabotando os meus processos de florescimento, ao ponto de perder muito tempo da minha vida, criando uma expectativa de que o curso online era ruim, uma mentalidade que não acompanhou a modernidade do mundo, e tudo isso foi fazendo eu ficar para trás, enquanto muitas pessoas avançavam. E eu via que nessa nova versão de empreendedora que eu era, muitas vezes eu não tinha as portas abertas diante dos meus olhos para que eu pudesse passar por conta de falta de conhecimento. A Bíblia vai nos dizer que o povo do Senhor perece ou morre, fica escasso por falta de conhecimento, e isso é muito verdade. Às vezes você tem dons, tem aptidões, tem habilidades, tem talentos em uma determinada área, mas porque você não tem conhecimentos profissionais, ou seja, não tem algo que certifique que você é qualificado para cumprir e exercer aquela função, a gente fica para trás. Quantas vezes eu apresentei, como eu disse para vocês, vários discursos e argumentos em relação à psicologia, e as pessoas não me davam voz porque eu não tenho diploma, embora eu tinha convicção daquilo que eu estava dizendo. Quantas vezes eu queria empreender em algo, mas as pessoas não me davam valor para poder fazer nenhum tipo de aliança, sabe? A confiar na minha empresa, porque eu não tinha qualificação segundo elas.
E ali o Senhor foi me ensinando, filha, eu quero te encher de unção, eu quero te ensinar capacidade, eu quero te dar habilidades, mas você vai precisar também do reconhecimento perante os homens. Não que isso seja o mais importante, mas também você não deve negligenciar isso como se isso não fosse importante, porque isso vai ser para que as portas se abram e para que você glorifique o meu nome. E ali eu fui entendendo que eu não podia mais protelar o sonho da faculdade, eu tinha que me posicionar. E naquele momento, o sonho que era o sonho do momento era o sonho do empreendedorismo, era o sonho da faculdade de empreendedorismo. Então eu fui procurar uma faculdade boa, reconhecida no MEC, para poder usufruir daquele conhecimento ao meu favor. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui em Provérbios 4, no versículo 7, o seguinte: não sou eu que digo, é o próprio Senhor que nos diz algo, uma sabedoria para o nosso florescimento. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Tudo que a gente possui, dinheiro, tempo, inteligência, aptidão, habilidade e até mesmo as renúncias que a gente precisa fazer. Use tudo para adquirir entendimento, porque o entendimento te dá autoridade, te dá condições de portas se abrirem para a gente. Isso é muito importante, amadas. Eu sei que aqui nesse canal eu falo de processo de florescimento e hoje eu queria falar sobre isso. Floresça nos seus estudos, floresça investindo em conhecimento, em entendimento, porque é isso que abre portas. Se nós queremos ser mulheres que alcançam, que conquistam, que vencem, nós precisamos dar a volta por cima. Existem muitas mulheres que são mães solos, que pensam que não vão conseguir. Eu tenho uma amiga, que é a Miriam, uma irmã em Cristo, que ela tem 3 filhos, um atrás do outro. Ela tem 23 anos. E esse ano, eu sempre dizia pra ela, né, Miriam, ela, desde novinha, aos 15 anos de idade, ela foi trabalhar numa escolinha de criança. E ali na escolinha de criança, ela se tornou excelente na profissão dela. Excelente na profissão dela. E ela não ganhava muito porque ela não tinha diploma. Então, chegavam professoras ali que eram de cunho duvidosos e ganhava muito mais do que ela, porque as professoras tinham diploma e ela não. Eu sempre falava com ela: Miriam, vai estudar, Miriam. Aí ela ficou grávida da segunda filha dela. Ah, Ju, agora não dá, eu tenho a menininha pequenininha e etc. Aí depois eu falo: Miriam, agora que a Rebeca tá maior, vai estudar, Miriam, para você adquirir melhor o seu conhecimento, para você ter condições de ganhar mais, né? De ser mais reconhecido na sua profissão. Aí ela engravidou pela 3ª vez. Ai, agora não dá. E aí eu acho que o próprio Deus chacoalhou ela de uma certa forma tão maravilhosa que esse ano, com a 3ª filha dela, com menos de 1 aninho, ela investiu na faculdade. E ela tá fazendo a faculdade online. E ela falou comigo: Ju, agora eu tô investindo em mim e eu sei que esses 5 anos estudando vai valer muito a pena. E o mais incrível de tudo, gente, que nesse processo todo dela ter os 3 filhos dela, ela começou a fazer na casa dela a escolinha dela. Então ela tá estudando para ser professora, pedagoga, porém Deus já deu para ela uma direção para ela começar na casa dela mesma, aquelas crianças pequenininhas, sabe? E ali ela vai começando a criar o próprio empreendimento dela. E quando ela for diplomada, autentificada, certificada de que ela é uma pedagoga, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já vai ter feito na vida dela nesse processo. E é daqui para melhor. E mesmo com os filhos dela pequenos, lógico que a pessoa tem as suas perrengues, tem as suas dificuldades, mas eu fico tão encantada com o fato dela ter ouvido a voz do Senhor, e mesmo com os 3 filhos pequenos, que são uma escadinha um atrás do outro, nesse momento, além do Senhor chacoalhar ela para ela poder ir fazer a faculdade, ela também já tem investido ali nas pequenas sementes do empreendimento dela, ensinando as crianças da vizinhança dela, os bebês pequenininhos que ainda não têm idade para ir para a creche. Ela já pegou essas crianças, ela está investindo nessas crianças que vão ser os potenciais alunos dela no futuro. Então o Senhor é um Deus que ele vai nos dando estratégias, mas ao mesmo tempo que ele te dá esse estímulo para você estudar, para você se aperfeiçoar, ele também vai nos ensinando na prática, porque é isso que aconteceu comigo. Eu não estava nem formada ainda em empreendedorismo, mas o Senhor já tinha me dado a minha empresa e me dando ali a empresa dos meus pais e a empresa do meu irmão. E além do mais, algumas pessoas vinham de fora me pedir indicação: Ju, tô precisando disso, como é que eu faço? Porque o Senhor, quando ele nos unge de alguma coisa, as pessoas começam a reconhecer uma unção. O diploma, ele é muito importante, mas ele vem como um acréscimo, como uma cereja do bolo para abrir portas humanas. Aquilo que a unção, que é a vida na prática,
vai permitindo com que a gente viva em experiências com o Senhor Jesus. Então eu queria usar esse canal para poder falar com mais mulheres, para você investir nos seus estudos, para você assumir essa posição de liderança, de protagonista da sua história, de não dar voz ao que o inimigo tem falado na sua mente, dizendo que você é uma fracassada, que você começa e nunca termina os seus cursos, que você já fez outros cursos que não adiantou de nada. Assuma a responsabilidade pelo seu próprio florescimento. Como diz a palavra do Senhor, use tudo que você tem para adquirir entendimento, use a internet, use as suas finanças. Se for preciso, renuncie a alguma coisa para você ter condições de pagar. Hoje as mensalidades estão cada vez mais acessíveis ao nosso bolso. Eu digo isso porque eu passava dificuldade e essa também era um dos impedimentos para que eu não estudasse. Mas o Senhor falou com o meu coração e eu quero que Ele reproduza isso no seu coração. Se é importante para você, é importante para o Senhor. Hoje o mercado de trabalho, ele tem cada vez mais aberto portas para as mulheres. De acordo com as estatísticas, eu acho que 60% das mulheres que entram na faculdade de 100%, 60% se formam são mulheres, ou seja, nós somos cada vez mais mulheres com diplomas. Isso não é uma competição com os homens, quem tem mais diploma ou quem é mais aperfeiçoado, mas é um estímulo para a gente entender que existem muitas mulheres assumindo o protagonismo das suas histórias, mesmo com seus dilemas, mesmo com as nossas cólicas, com as nossas dificuldades financeiras, com as questões e conflitos que acontecem dentro das nossas casas. Mais mulheres estão se posicionando. Então olhe para a história delas, olhe para as pessoas que estão ao seu redor e conquistou o diploma, mas não olhe com inveja, não olhe perguntando por que elas não você. Olhe e sinta-se estimulada. Se uma mulher real conseguiu, você também consegue. Então eu queria falar sobre isso. O Senhor me tirou ali da faculdade de psicologia para um tempo de santificação, para um tempo de conversão. Hoje eu entendo que depois desse curso que eu estou fazendo, que eu formo agora, no final deste ano, eu tenho outro curso para ser feito, que é o curso de marketing digital, que tem assim incendiado no meu coração. E aí depois do curso de marketing digital eu vou fazer a psicologia. E depois de psicologia eu quero fazer um curso de teatro para poder dar aula de teatro. Gente, eu não quero parar. Porque quando o Senhor começa a restaurar os nossos sonhos, Ele restaura direito. Ele não restaura pela metade. Então eu quero te encorajar a ter os seus sonhos de faculdade restaurado, não somente de um diploma, mas de 2, de 3, de 4, seja lá quantos forem. Às vezes eu fico olhando o panfletinho da faculdade assim, se eu pudesse eu fazia todos, porque eu que estava morta, com depressão, não querendo saber de nada e nem de ninguém, decretando a minha própria falência. Quando o Senhor entrou na minha história, Ele restaurou sonhos antigos. E o sonho do diploma de faculdade foi um desses. Eu lembro que quando eu estava com depressão, lá naquele tempo que eu tive que trancar a faculdade, e mesmo assim passando por um processo muito difícil no meu relacionamento, tudo de uma vez só, e eu tinha entregado para o Senhor, o meu fracasso. Quando o Senhor começou a restaurar os meus sonhos, uma das primeiras coisas, não a primeira, mas uma das primeiras coisas que o Senhor restaurou na minha vida foi o sonho de estudar. Você vai voltar a estudar e você vai ter muitos diplomas. Aí veio o diploma de teologia, depois de outros cursos de preparação, de ministérios, cursos que eu fiz pelo Sebrae também, eu consegui muitos diplomas. O Senhor foi restaurando. Gente, eu tinha desistido de tudo. E hoje eu posso colecionar muitos diplomas. E esses diplomas, o diploma não faz papel, mas eles têm aberto portas para mim. Eles abrem portas. Hoje, quando você fala assim, eu sou formada em tal coisa, as pessoas podem estar prontas para te criticar. Mas quando você fala, eu sou formada em tal coisa, a pessoa te dá uma certa responsabilidade. Não que você tenha que usar disso para se sentir melhor ou deixar a soberba tomar conta da gente. Mas é para você entender que muitas vezes nós vamos precisar dessa credibilidade que o diploma nos dá. E é pensando nisso, eu queria deixar aqui com vocês, não é uma publi, mas é um conselho do meu coração para vocês. Quando eu comecei a buscar na internet algumas informações sobre faculdade, eu conheci uma faculdade que eu amei muito, que é a Uniaselv. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa faculdade para vocês terem acesso aos cursos que ele tem e poder comparar com outras faculdades. Eu gostei muito dessa faculdade da Uniaselv porque ela tem a mensalidade que é acessível ao meu bolso, ela tem cursos muito excelentes e ela também tem matérias de semestre que são muito ricas em conhecimento. E como estudante, eu tive acesso à plataforma do aplicativo, que eu gostei muito, como também das matérias, Eu vejo que as apostilas são riquíssimas em conhecimento, as provas que acontecem de forma presenciais são bem coerentes as apostilas, então você consegue acompanhar e aprender muito lendo as apostilas, também com as aulas online. Mas uma das coisas que eu mais gostei mesmo
foi as apostilas. E aí hoje eu estudo de forma online, eu mesmo faço meu tempo, eu estudo, todos os dias eu tiro um pouco para ler, porque as apostilas podem ser impressas ou até mesmo lidas pelo celular, da melhor forma pra gente. E isso foi assim, me dando uma oportunidade de estudar o curso que eu queria em meio ao tumulto que é a minha vida, às dificuldades que a gente enfrenta como mulher real do dia a dia. Mas hoje eu tenho aprendido tanto a ser uma empreendedora melhor depois do curso de faculdade, que eu vejo quanto era necessário e o diabo queria me tirar da totalidade dele. Hoje eu consigo ter melhores vendas, hoje eu consigo ter melhores acessos por conta do conhecimento que eu adquiri na faculdade. Coisas que na prática o Senhor ensina, mas quando também aprendidas numa faculdade, através de um curso superior, se tornam ali uma bomba explosiva, né? De boas novidades, de boas oportunidades, se torna realmente uma essência perfeita. É o conhecimento, mas a unção que é gerada através da experiência que o Senhor nos dá. Então eu queria te encorajar a isso. Como eu disse, vou deixar aqui no link, aqui embaixo, esse link da Uniacel para você ir lá se comparar, faça a sua inscrição, faça tudo o que você deseja fazer para a glória do Senhor Jesus e vai florescer nos seus estudos, vai cuidar de você, vai adquirir aquilo que vai te dar oportunidades para você se tornar muito excelente, mulher real, mãe solo, mulher que está vivendo dependência emocional. Gente, o estudo, ele abre portas na nossa mente. Eu não estou falando somente de abrir portas para a gente passar e ter um grande mercado, não. Isso te dá autenticidade, te dá autoridade no assunto. E além do mais, você começa a ver o quanto você é boa em determinada área e você vai se desprendendo de coisas que são bloqueios na sua história, na sua vida e na sua alma. Eu quero muito encorajar você a florescer nos seus estudos, a amadurecer no seu processo, a olhar para a oportunidade da faculdade com o olhar de Cristo, a se adaptar a uma nova rotina. Como eu disse, foi muito difícil para mim a me adaptar ao estudo online, mas hoje como é bom, eu consigo ser várias multitarefas, mas hoje estudante e daqui a pouco formada para a glória de Deus. E é sobre o seu florescimento que nós queremos falar agora. Então vá florescer, vai cuidar dos seus estudos, vai semear hoje para colher daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque vai valer a pena. E hoje eu queria contar esse testemunho para vocês. Quanto Deus foi bom na minha vida, gente. Me fez sair daquela faculdade de psicologia e hoje tem me dado vários diplomas, porque Ele é um Jesus que se importa com as mulheres. Eu desobedeci, mas hoje eu tenho obedecido o novo comando do Senhor, florescer nos meus estudos. E é sobre isso que eu queria falar com você. Vai viver o melhor tempo da sua vida, florescendo na presença do Senhor Jesus. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo, até o próximo testemunho, até o próximo devocional. Um beijo no seu coração.